Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou enviando para vocês hoje um estudo sobre os hebreus. Eu havia prometido que nós estudaríamos os mesopotâmicos e os hebreus, mas infelizmente o conteúdo dos mesopotâmicos é muito extenso e eu prefiro trabalhar isso com vocês na próxima aula, tá? Eu também estou enviando um vídeo do YouTube para vocês estarem assistindo, que fala mais detalhadamente sobre os hebreus, mas eu vou abordar com vocês aqui a divisão do período histórico, porque nós dividimos a história dos hebreus basicamente em 3 ou 4. Por que 3 ou 4? Porque a gente considera a diáspora também, que é o último momento da história dos hebreus. Mas eu considero um período histórico, mas geralmente os historiadores abordam o período dos patriarcas, dos juízes e dos monarcas, da monarquia, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre a diáspora também, porque é muito importante e isso é uma realidade até hoje, né? Para o povo de origem hebraica, os israelitas, enfim. Ainda são afetados por essa diáspora, por isso que eu resolvi abordar com vocês. O período dos patriarcas, patriarca vem de pai, né? Foi um período da origem dos hebreus. O povo hebreu surge com Abraão. Abraão vivia na cidade de Ur, uma cidade ali na Mesopotâmia, né? Futuramente Ur vai ser a capital dos caldeus. E Abraão, orientado por Deus, ele sai da sua terra dos mesopotâmicos e vai em direção onde hoje é a Palestina, onde hoje é Israel, em busca de uma terra que Deus havia prometido a ele, uma terra que manava leite e mel. Professora, tinha leite e mel lá? Como assim? É porque era uma terra considerada muito fértil e os hebreus viviam da agricultura. Por isso, ele sai dessa terra da Mesopotâmia e vai em direção à Palestina, onde tinha naquele período uma região chamada de Canaã. E ele vai em direção, né, ele migra de Ur para Canaã, e ali nós temos o governo dos patriarcas no princípio, que começa com Abraão, depois vem Isaac e vem Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos, posteriormente, vão dar origem às 12 tribos de Israel. Até hoje, essas tribos elas são respeitadas, porque eram clãs, literalmente. A gente está falando da antiguidade. Os hebreus eles começam como seminômades e eles precisavam se organizar para não virar bagunça, então eles dividiram-se em 12 famílias, em 12 tribos. E os mais velhos, os anciões, eram considerados, eles lideravam essas famílias durante o período patriarcal. Depois nós temos o período dos juízes. Os juízes não foram só homens, tiveram juízas mulheres também. A mais famosa, né, citada pela Bíblia, a juíza Débora. Os juízes eles tinham atribuições políticas, né, diplomáticas, jurídicas também, né, como o nome bem diz, eles eram juízes, eles julgavam a causa do povo, as decisões do povo, e também eram líderes religiosos. Todas as decisões que o povo precisava tomar, eles iam até esses juízes e esses juízes orientavam eles. Precisasse entrar numa guerra, precisasse fazer uma aliança com o povo, os juízes que decidiam. Nós temos o último juiz de Israel, que foi Samuel. Samuel ele tem uma grande responsabilidade, porque o povo começa a reivindicar um rei, observando que os povos em torno tinham um rei. Então eles começam a reivindicar isso a Samuel e, orientado por Deus, mais uma vez, ele tem que tomar uma decisão política, jurídica, né, de escolher o homem mais preparado para governar Israel. Então ele escolhe Saul, né, que era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos, e Saul ele não dá continuidade, como a Bíblia bem relata, como uma fonte histórica.
E depois nós temos Davi, um dos mais famosos reis da Bíblia, que levou prosperidade, né, pro reino dos hebreus, e ele fomenta muito essa questão religiosa. Depois nós temos o Salomão. Salomão, ele é muito conhecido por fazer muitas relações comerciais com os povos que viviam em volta dos hebreus. Ele construiu o Templo de Salomão, muito famoso. Era a primeira vez que os hebreus tinham um templo físico para adorar o Deus deles. E Salomão também fez vários acordos que ajudaram economicamente os hebreus. Esse é o período da monarquia. Monarquia eram governados pelos reis, né, de Israel. E esse período se estende por muitos anos, e no ano 586 os hebreus sofrem a primeira diáspora. Professora, que nome é esse? Que nome feio é esse? Diáspora vem de espalhar. Os babilônicos, eles invadem a região da Palestina, de Canaã, e o povo, para não ser escravizado, né, ou eles foram inclusive escravizados, eles se espalham por várias regiões da Babilônia durante esse domínio babilônico. Essa é a primeira diáspora. Lembrando que tiveram muitas outras diásporas, inclusive a última foi na Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, que vocês vão estudar isso no 9º ano. Mas a história dos hebreus é marcada por muitos momentos difíceis, e a diáspora ela é muito complexa, porque até o ano de 1964, se eu não me engano, 48, o povo os hebreus, né, essas pessoas os judeus que são descendentes dos hebreus, eles ainda não tinham um país. E aí é criada a nação de Israel. Eu vou confirmar direitinho o ano com vocês, mas é só para vocês entenderem que a diáspora marcou muito esse povo e marca até hoje, tá? Devido às inúmeras violências que eles sofreram para poder sobreviver. Então, pessoal, esses são os 4 períodos. O período dos patriarcas, o primeiro. Nós temos o êxodo no período dos patriarcas, em que Moisés, os descendentes de Jacó, eles vão para o Egito, ficam escravizados muito tempo, e aí Moisés se levanta como um libertador, e eles saem do Egito em direção à terra deles por direito, e a gente chama esse período de êxodo. Êxodo, toda vez que vocês virem essa palavra, é a saída de um povo de um lugar para o outro. Então, e esse êxodo ele foi tão marcante que a Páscoa para os judeus hoje, que são de origem hebraica, comemora-se essa saída do Egito. Então, nós temos o período dos patriarcas. No período dos patriarcas, o desenvolvimento da tábua, né, dos 10 mandamentos, as 10 leis. Nós temos o período dos juízes, o período dos monarcas, dando destaque para Davi e Salomão, e, por último, a diáspora, porque após a invasão dos babilônicos, depois vem os macedônios, os persas, os hebreus acabam se dispersando pelo mundo, tendo o seu território fixado apenas no século XX. Então, essa é a história dos hebreus. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tem uma atividade para vocês desenvolverem o ofício do historiador, em que vocês têm que procurar em passagens bíblicas relatos sobre esses povos, os fenícios, os persas, os egípcios. Vocês vão procurar um trecho, pode ser um versículo, e falar o que vocês acharam assim de interessante, que pode ser usado como uma pesquisa histórica, uma característica histórica. Por exemplo, tem uma passagem que fala de uma aliança de Salomão com o rei de Tiro. Para construir, ele comprou madeiras para construir o templo de Salomão, enfim. E aí a gente entende
as relações comerciais. Esse é um exemplo. Então, vocês podem estar exercitando isso no exercício que eu mandei, tá bom? Abraço, até a próxima.